bem, prosseguindo no estudo de História da Igreja, estamos na página 19 do nosso livro. Vamos agora ao item 8 do material didático. Contra Epistulam Parmeniani. Bom, então, bota o nome em latim, né? Contra a Epístola de Parmênio. É o significado desse livro que Agostinho de Hipona vai escrever contra esse bispo donatista e os escritos dele contra a Igreja Católica, né? Bom, estamos estudando o ano 412 da Era Cristã. O comentário diz: Parmênio foi um bispo anabatista donatista que substituiu Donato. Donato, lembre-se, foi aquele que ele desafiou o imperador Constantino, porque Constantino tinha colocado no púlpito católico aqueles pastores e bispos que durante a perseguição de Diocleciano tinham adorado o demônio para não morrer. E Donato foi lá e falou para ele: isso aí está tudo errado. Foi exilado, proibido de pregar, jogaram ele lá para a região dos bárbaros, mas manteve a sua fé autêntica, né? Bom, ele foi substituído por esse homem chamado Parmênio. Parmênio havia escrito uma carta a outro bispo donatista chamado Ticônio. Ticônio foi um donatista que defendeu o fim do rebatismo dos católicos. Eu quis colocar essa história aqui porque, vamos dizer, é uma história negativa, mas é importante. Por quê? Porque tem Igreja Assembleia de Deus que está defendendo o fim do rebatismo. Por enquanto, não de católicos, mas de protestantes. Existe a Assembleia de Deus, que eu ouvi eles declarando, não vou citar nome aqui, que quando eles recebem um protestante que recebeu o batismo de recém-nascido, eles dão ao protestante a opção de se batizar de novo ou simplesmente ingressar na Assembleia de Deus sem o batismo de adulto. Ou seja, a Assembleia de Deus está recebendo pessoas que só têm o batismo de recém-nascido e o batismo oriundo da Babilônia apocalíptica. Isso é para matar a fé dessa igreja. Claro que essa igreja vai ser influenciada negativamente, ok? Vai ser influenciada negativamente, mas isso está acontecendo. Eu conheço grande igreja Assembleia de Deus e não estou falando daquelas que já estão aliadas com o Papa, não. Aquela que já fez aliança com o Papa, que foi no Vaticano, chamaram o Papa de Sua Santidade. Não estou nem falando daquela igreja, não, estou falando de outras. Daqui a pouco vocês vão ver essa proposta aí nas convenções das Assembleias de Deus, na revista de Escola Dominical. O comentário prossegue, né, sobre esse donatista que estava defendendo aceitar os católicos sem batizá-los ou rebatizá-los. Ele adotara diversas doutrinas romanas, como a negação do reino de Jesus sobre Israel por 1000 anos. Então, esse donatista, se desviando totalmente, também tinha adotado essa crença católica de que eles já estavam vivendo o reino de Deus. Parmênio havia escrito a obra contra a Igreja dos Traditores, Adversus Ecclesiam Traditorum, que se traduz por contra a Igreja dos Traditores. Obra que se perdeu, provavelmente destruída pela Igreja Católica, que controlou a história e deu fim aos documentos que denunciavam as suas heresias. Optatus de Mileve escreveu criticando a obra de Parmênio. Nós chegamos a estudar sobre Optatus de Mileve. Foi no livro 4. Agostinho responde à carta de Parmênio, onde criticava Ticônio, católicos, e defendia o batismo de todo católico que se convertesse nas igrejas donatistas. Ok? Bom, então, esse mesmo historiador que escreveu essa tese para o mestrado de História da Universidade Federal do Espírito Santo, José Gonçalves, ele comenta sobre
essa escrita de Agostinho de Hipona respondendo a Parmênio. Ele diz: Contra Epistulam Parmeniani tem como tema fundamental a eclesiologia, ou seja, Agostinho de Hipona escreveu uma obra contra Parmeniani, contra Parmênio, né? Isto é, a doutrina acerca da igreja, que é um dos pontos centrais do debate entre católicos e donatistas. Consta de 3 livros. No primeiro livro, Agostinho conta a história do donatismo desde o surgimento do cisma, nos dias de Constantino, até os seus dias, chamando a atenção para o que considera uma inconsistência dos seus oponentes, a saber, que eles recebem de volta a comunhão da igreja os seus próprios cismáticos, enquanto exigiam que os católicos fossem rebatizados. O que é isso? Se alguém na igreja cristã hoje, na igreja Assembleia de Deus, ele causa um problema e se desvia, e depois ele resolve voltar, eles recebiam de volta. Isso é normal, isso eu já vi acontecer na igreja. E se ele tinha um batismo aqui da Assembleia de Deus, nós não fazemos outro batismo. Ele teve um problema, se desviou, às vezes participa de rebeliões, tudo, mas depois, se ele se arrepende, ele vai certamente sentar no banco, passar por um momento de disciplina, ok? E vai ser readmitido. E ele reclama que os católicos eles não recebiam, mas é claro, o católico é uma seita, o batismo deles não vale. No segundo livro, Agostinho concentra-se nos temas da catolicidade e da santidade da igreja, argumentando que uma vez que os donatistas quebraram a comunhão com o restante da igreja católica romana, espalhada pelo mundo, eles não são verdadeiramente católicos e realmente não querem ser católicos. E quebraram, na verdade, a comunhão com uma igreja formada por traditores, por um imperador que continuou praticando paganismo, continuou adorando o demônio. Então tem que manter distância dela mesmo. E prossegue. E vejam o que ele diz agora, eu coloquei até numa cor diferente para vocês. E que a santidade da igreja e dos seus sacramentos não depende da santidade de seus ministros. O que significa isso? Os donatistas falavam, olha, esses bispos aí, eles adoraram os demônios para não morrer, eles estão desviados. Então nós não, o batismo deles não vale, não tem valor. E Agostinho de Hipona fala assim, olha, o que importa é a pessoa ter fé. Mesmo que o ministro tenha adorado o demônio, tenha participado de culto pagão, a situação do ministro não importa. O que importa é a fé. Era uma questão muito grave, eram ministros que tinham praticado um erro gravíssimo e que estavam numa igreja que continuava praticando doutrinas pagãs, como o purgatório. Então tinha que rejeitar mesmo. Finalmente, no terceiro livro, ele liga o tema da unidade com o da caridade e procura demonstrar que o bem e o mal convivem na igreja até o dia do julgamento final. Bom, nós sabemos que o homem, enquanto ele estiver nesse mundo, neste corpo, ele sofre tentações, a carne é fraca, ele pode ter dificuldades. Mas existe dificuldade e dificuldades. E dependendo da dificuldade que a pessoa passa, ele tem que ser cortado do corpo de Cristo por um determinado momento e depois reingressar. Os católicos, eles não aceitam isso. Eles dizem que a pessoa não é cortada do corpo de Cristo nunca. E os pecados que ela cometeu, bom, ela confessa. E se não deu tempo de confessar, na hora lá do velório, o padre vai lá, invoca o mundo dos mortos e tira aquela alma do purgatório. Essa é a missão da missa do sétimo dia. É garantir que a alma, que já está queimando 7 dias lá, já queimou um pouquinho no purgatório, ela é tirada do purgatório. Isso é paganismo, irmãos. O julgamento, o homem morreu, o julgamento ocorre. Está ordenado aos homens morrerem uma só vez, vindo depois disso o juízo. Só que no mundo pagão, todas as religiões pagãs, eles defendiam que tinha um jeitinho
depois que você morria, você podia chegar, por exemplo, lá para os gregos, né, que tinham muitos deuses, tinha um deus que cuidava do inferno também. E se você conseguisse agradar um daqueles deuses, você ficava numa parte mais leve do inferno. Como é que os gregos chamavam a parte mais leve do inferno? Era Campos Elíseos. Tem um local aqui no Rio de Janeiro que recebeu esse nome, certamente com influência católica. Então foi chamado de Campos Elíseos, a parte leve do inferno, né? Coisa horrível. O comentário prossegue. Na carta que Agostinho escreveu criticando Parmênio, né, Agostinho nos informa que haviam igrejas anabatistas espalhadas por toda a Europa. Você veja, nós conseguimos informações através dos perseguidores, dos assassinos de cristãos. Ele diz, vejamos primeiro o que é que os franceses e os espanhóis e os italianos e os seus aliados, que naturalmente ele quer que sejam compreendidos por todo mundo. Os donatistas dizem descaradamente, somos únicos cristãos. Então, extrair esses trechos da obra e depois, vocês querendo, eu coloco essa obra completa lá para vocês poderem estudar, se quiserem ler, né? Okay? Porque são obras grandes também e que tem também muitos temas assim desnecessários, né? Tem que usar o termo chulo, né? E enche linguiça, coloca uma série de coisas que não fazem parte nem da discussão essencial, ok? Depois eu coloco lá no grupo para vocês.